Oi, gente! Bom, então no vídeo de hoje eu vim responder as perguntas sobre o meu estágio no hospital. Bom, então pra quem não me conhece, oi, meu nome é Ana Paula Eder, eu tô no último semestre de fisioterapia da PUC. Na PUC, pelo menos, os últimos 2 semestres são estágios, só estágio. Eu estagiei meio ano no Hospital de São Lucas da PUC e agora eu tô estagiando no Centro de Reabilitação da PUC. Acontece, muitos de vocês têm muitas dúvidas sobre como é o estágio e tudo mais, então pra eu conseguir fazer um vídeo super completo, eu pedi pra vocês me deixarem perguntas lá no meu Instagram da fisioterapia. Se tu não me segue, é @anaedefisio. Sempre tá aqui no box de informações. Bom, vocês fizeram bastante perguntas, eu vim responder nesse vídeo. Teve um total de 116 perguntas, algumas são repetidas, então se eu não falar o teu nome é porque a tua pergunta já foi feita antes por outra pessoa. E vamos começar porque tem bastante coisa pra falar. A primeira pergunta é do Tom Mendes. Ele perguntou: qual área você mais gostou e mais se deu bem? Pra quem não sabe, eu quero muito seguir a área da dermato funcional, eu curto muito pele. Então, o hospital nunca foi uma coisa que eu quisesse trabalhar, nunca tive interesse. Mas assim, eu sou muito assim, cara, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, sabe? Eu não fico tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer, socorro. Eu vou lá, dou a cara a tapa e faço. E na faculdade, tu é obrigado a passar por todas as áreas, então lá fui eu pro hospital. Eu gostei mais do hospital do que eu achei que eu fosse gostar, pra falar bem a verdade. Eu pensei que eu ia odiar aquele lugar, mas eu curti bastante. E acho que a área que eu mais gostei no hospital foi a parte de respiro. Eu adorava ver raio-x, eu adorava aspirar paciente, então foi, acho que a área do hospital que eu mais gostei foi essa. A ias.ll perguntou: você teve medo de errar alguma coisa na hora do estágio? Medo de esquecer alguma coisa? Manda beijo. Um beijo. Na verdade, quando eu comecei o estágio, desculpa a palavra, mas eu estava cagada. Eu tava com muito medo. Eu literalmente não sabia onde eu estava me metendo. Porque assim, eu tinha aulas práticas antes no hospital com pacientes e tudo mais. Mas era aquela coisa, era aula, era em dupla. A gente sempre debatia com o professor o que a gente iria fazer de condutas com o paciente. E no estágio, a maior parte do tempo, tu tá sozinho. Tem gente pra te auxiliar lá, mas é tu, entendeu? Tu e Deus. Eu tinha bastante medo, então assim, eu me preparei muito pra ir pro hospital. Então acabava que isso me deixou um pouco mais tranquila. A próxima pergunta é da Débora Castro 4. Qual o maior ensinamento que você teve durante esse tempo de estágio? Algo pra sua vida pessoal e profissional? Eu acho que assim, no momento que tu trabalha e começa a ver pessoas assim, como eu posso dizer, doentes, né? Elas têm muito pra te ensinar, é bizarro, assim. Eu digo que o andar que eu mais gostei, o andar que eu amo até hoje, que me transformou assim, ó, muito como pessoa, foi o 6º andar, que é o andar 100% SUS, lá no São Lucas, né? Os pacientes mais legais que eu peguei, foi o andar que eu mais aprendi. Foi o andar que eu mais me apeguei aos pacientes, assim, na hora que eu fui embora eu lembro que eu chorei com cada um, foi o único andar que aconteceu isso. Então, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, tanto profissional quanto pessoal, é respeitar o outro. A gente não sabe pelo que aquela pessoa tá passando, a gente não pode julgar. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi é agradecer pelo que a gente tem. Não importa se tu tem pouco ou se tu tem muito, só agradece por tu ter uma casa, por tu ter saúde, por tu ter comida na mesa. Isso já é muito, assim, sabe? A Thaís BTZ perguntou: qual foi a parte mais difícil? Acho que pra mim a parte mais difícil foi os plantões. A gente tinha plantão um final de semana sim, um final de semana não. Então, assim, foi muito difícil porque era muito cansativo. Eu ia pro plantão muito cansada e o plantão era de 6 horas, não era de 4, que nem durante a semana. Então a gente começava a atender 7h30 e ia embora 1h30. Era muito pesado, então acho que pra mim essa foi a parte mais difícil. A Gi Carvalho 42 perguntou: como foi lidar com a pediatria, que é uma área diferente pra você? Manda beijo.
Um beijo. Na verdade, não é uma área diferente pra mim. Eu tive muitas cadeiras de pediatria, então eu tava bem familiarizada, né? Gente, eu não tenho muita paciência com criança, então, assim, foi um desafio, porque eu atendia criança desde bebezinhos até, sei lá, com 13 anos, 12. Eu entendo muito eles estarem brabos, não quererem fazer fisioterapia, porque eles são crianças e estão presas num hospital. Imagina isso, tu querer brincar, tu querer correr, tu querer fazer tudo e tu tem que ficar lá no hospital. Isso é muito difícil, então eu totalmente entendia que eles não queriam fazer nada e que eles não queriam fazer fisioterapia, ok. Mas assim, eu tinha que ajudar eles, eu tava lá pra isso. Então era bem difícil, assim, mas foi super legal. Foi uma das áreas que eu mais gostei, eu até fiquei meio surpresa, porque eu curti bastante a pediatria. E foi isso, pra mim foi maravilhoso. A Sara.Físio perguntou: teve alguma área que você disse, meu Deus, não vou conseguir, ou foi tranquilo? Acho que quer dizer, e foi tranquilo. Não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou responder. Uma área que eu tava muito apavorada e que pra mim foi super tranquilo foi a UTI. O dia que eu fui pra UTI, eu tava entrando em um colapso. Porque eu tava com muito medo de matar alguém, vocês não têm ideia. Mas eu fui, né? Fui assim, rezando pra Deus me proteger. E foi uma das áreas que eu mais gostei. Eu adorava ir pra aquele lugar, eu adorava ir pra UTI. Eu fiquei 3 semanas na UTI, né, e foi maravilhoso. Foi tipo, nossa, saudade, sabe? A Ana Bia Medeiros perguntou: qual dica você dá sobre o relacionamento dos estagiários com os professores? Enquanto vocês estiverem fazendo o estágio final, né, o obrigatório, vocês ainda estão na universidade, vocês não estão formados. Cada dia tinha um professor que ficava, tipo, indo de andar em andar pra ver se a gente precisava de ajuda. A gente tinha o número deles também, então qualquer coisa a gente mandava mensagem pra eles. E assim, a dica que eu dou é não tenha medo de perguntar. Eu tinha muito isso quando eu entrei no estágio. Eu tinha na minha cabeça, tipo assim, meu Deus, se eu perguntar alguma coisa pra minha professora, ela vai achar que eu sou uma burra, que eu não sei isso. E na real é totalmente ao contrário. Quando tu pergunta, tu mostra interesse, tu mostra que tu quer ajuda pra ajudar aquele paciente. Então, assim, não tenha medo de perguntar coisas pro professor. Vocês ainda estão dentro de uma universidade, vocês ainda são universitários, então vocês não são obrigados a saberem tudo. A Julia_Cristina.Souza perguntou: quais são os pontos positivos e negativos do estágio? Então, acho que os pontos positivos é que a gente acaba pegando muita experiência. A gente passa 550 horas, sim, 550 horas fazendo estágio. Então, é muito tempo pra gente aprender, é muito tempo pra gente praticar. E assim, também os positivos foi que eu aprendi muita coisa, tanto profissional quanto pessoal. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci histórias incríveis, então eu acho que isso também é bem legal. O ponto positivo é o cansaço, eu acho, porque chegou no final do estágio, eu não aguentava mais, eu ia me arrastando. E, bah, é realmente muito cansativo, sabe? Acho que esse é o ponto negativo. A Carol Cunha 45 perguntou: como funciona o estágio? Tá, vou dar um geralzão aqui. O estágio que eu faço, né, como eu disse, estágio obrigatório não remunerado da PUC. Menos na PUC é o último ano inteiro só estágio, a gente não tem mais aula teórica, é só estágio. E é dividido 5 meses no Hospital São Lucas da PUC e 5 meses no Centro de Reabilitação da PUC. Eu vou falar específico do hospital, a gente passou pela área de traumato, neuro, cardio, respiro, UTI, né, no caso. Então, assim, é um geralzão, a gente passa por todas as áreas. Eram 4 horas durante a semana, né, de segunda a sexta, 4 horas de estágio. E nos finais de semana, que tinha plantão, era 6 horas. A gente ia lá de manhã cedo, pegava a lista de pacientes, atendia. No final a gente evoluía no sistema, né, tudo que a gente fez com o paciente e passava todas as nossas condutas pro fisioterapeuta do andar. E era isso. A Bruna S. Marte perguntou: você estagiou na UTI neonatal? Teve receio? Na verdade, a gente não pode entrar na UTI neonatal, é o único lugar que a gente não estagia. Na neonatal, a gente tem como pedir pra passar um dia com o físio, acompanhando o fisioterapeuta da UTI, né? Um dos fisioterapeutas da UTI neonatal.
A Ana_Paula_S perguntou: você teve alguma dificuldade? Qual? A minha dificuldade foi aquele primeiro passo, sabe? Eu ir. Sempre quando a gente trocava de andar e também a gente ia para as unidades, né, da UTI e tal, era um medinho diferente de tu começar. A Bai Ana Teixeira perguntou: qual era a sua rotina diária no hospital e quais os principais procedimentos realizados? Bom, a minha rotina, vocês podem assistir os meus vlogs, que durante o meu estágio eu fiz um monte de vlog, dá pra ver bem direitinho como era a minha rotina. No hospital, a gente basicamente fazia a parte de respiro e de motora. E assim, a gente fazia muita reexpansão pulmonar, eu aspirava muita gente. E assim, a parte motora é um mundo, né? Porque tu pode fazer muita coisa, tem muito exercício. A Lima_ING perguntou: quando você estava no estágio e pensava em desistir, qual coisa te motivava a continuar? Você é incrível, manda beijo. Obrigada, um beijo. Na verdade, o que me motivava era: cara, eu cheguei até aqui, eu não vou desistir agora. Era basicamente isso. Deb Study perguntou: alguma dica para as pessoinhas que irão iniciar estágio esse semestre? Bom, uma das dicas eu já dei, que é não tenha medo de perguntar e não tenha medo de pedir ajuda também. E assim, outra dica, gente, se preparem, porque assim, não adianta, se tu não tem uma base teórica, não vai ser no estágio que tu vai chegar pro paciente, vai olhar pra cara dele e aquela matéria vai assim, ó, descer do além, tu vai saber tudo. Então assim, não adianta vocês chegarem lá, olhar pro paciente e não saber o que fazer. Vocês têm que estudar, a gente tem muitos anos de estudo, né, pra chegar nesse momento do estágio e conseguir praticar o que a gente aprendeu. Outra coisa, só porque vocês estão no estágio e não tem mais prova, né, no caso, como foi a minha situação, não deixem de estudar, revisem as coisas, sabe? Tu tem um paciente que tu tá com uma dúvida, vai lá, olha nos teus cadernos sobre a doença, exercícios, sabe? Revisa. E nem no estágio, nem depois de formado vocês vão deixar de estudar. Vocês vão ter que estudar sempre. Então, acho que essa é a minha melhor dica. E, tipo assim, não fiquem nervosos, porque se vocês ficarem nervosos, vocês vão chegar lá na cara do paciente, vocês vão olhar, e mesmo você sabendo o que vocês têm que fazer, vocês vão ficar nervosos e vão ficar, tipo, sabe? É real isso, sabe? Calma, respirem, se preparem, que vai dar tudo certo. Confia em mim, irmãos, vai dar tudo certo. A Study Físio perguntou: você tinha alguma expectativa de como seria o estágio e foi muito diferente daquilo que imaginou? Bom, na verdade, sim e não. Algumas coisas foram diferentes e algumas coisas não me surpreenderam. No caso de eu saber que eu ia ficar muito cansada, era uma coisa que eu já esperava e não me surpreendeu. Uma coisa que me surpreendeu é que eu realmente gostei do estágio no hospital. A Lu_Hashimoto perguntou: você viu algo que te chocou? Passou mal em algum momento? Manda beijo, amo você. Um beijo. Na verdade, não, eu não passei mal em nenhum momento. Alguma coisa ter me chocado? Não, acho que não. Uma coisa que me chocou, mas que eu não passei mal nem nada, foi quando eu vi uma úlcera. Gente, pensa na úlcera. Era uma úlcera gigantesca na cabeça do fêmur. E dava pra ver o fêmur do paciente mexer, de tão funda que tava a úlcera. E eu nunca tinha visto uma úlcera tão profunda, né, ao vivo, só por fotos. Não me chocou, até porque eu curto bastante essa parte das feridas, mas eu fiquei assim, uau, dá pra ver o osso dele. E o físio falou: quem quer ficar com ele? Eu falei: eu! Foi um dos primeiros pacientes que eu peguei. Eu já entrei em grande estilo, né? Eu já entrei pegando aqui, ó, bum! A Beatriz perguntou: como foi sua reação com a morte de pacientes? Durante o meu estágio teve alguns óbitos de pacientes meus. Na verdade, acho que eu fui a pessoa que mais teve óbitos de paciente durante o estágio, porque como eu ficava lá bem mais tempo que os meus outros colegas, né, porque eu estava pagando horas, então eu era a que mais pegava paciente novo. A Ana Paula era de geral, assim, eu atendia muitas pessoas, assim. Eu nunca fui de recusar paciente. O fisioterapeuta vinha pra mim e falava: olha, esse paciente tá bem mal, tu quer atender ele? Eu falava: sim, eu quero. Eu nunca gostei de trocar paciente, porque assim, eu acho que no momento que tu tá no estágio, que tu vai aprender, é legal tu pegar de tudo pra te aprender bastante. Vários pacientes meus faleceram. Alguns eu era bem mais apegada, né, que eu atendi mais vezes. Mas assim, gente, o que eu falo pra vocês, é muito triste, né, quando uma pessoa morre, principalmente uma pessoa que tu teve bastante contato, mas problemas do hospital ficam no hospital. Tu não traz isso pra tua vida. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, ó, o paciente morreu,
Ok, eu chorei durante o estágio, chorei abraçada com filhos, mães de pacientes meus que ou estavam muito mal ou faleceram. No momento que tu saiu do hospital, tudo aquilo fica no hospital, senão tu vai pirar. Eu sempre fui muito disso. Sempre quando eu saía do hospital, que eu vinha pra casa, alguma coisa assim, eu tentava não pensar nisso, eu ficava ocupando a minha cabeça pra pensar em outras coisas. É triste, Vocês vão chorar? Provavelmente. É mais isso, assim, tentar bloquear. A Jenny Souza perguntou: o estágio no hospital foi muito difícil? O que mais é cobrado dos estagiários? Na verdade, não foi difícil. O que é cobrado da gente é realmente a gente trazer novas coisas para os pacientes. Então, assim, um paciente tem tal patologia, tu não vai ficar sempre fazendo a mesma coisa, entendeu? Tu vai trazer novas coisas para se fazer. Isso era uma coisa que cobravam muito da gente. O Leonardo Hansen perguntou: o estágio fez tu mudar algum pensamento em questão da sua especialização? Não, eu continuo gostando muito de dermato e continuo querendo me especializar em dermato. A Jean Ribeiro perguntou: conta pra gente como foi seu primeiro paciente atendido. Se teve alguém te auxiliando ou foi só você mesmo? Conta mais sobre como você foi aprendendo a atender as pessoas e se já fez algo errado. Na verdade, estágio obrigatório é tu, entendeu? Tu atende, não tem ninguém ali te olhando, falando, vai, meu filho. O meu primeiro atendimento com o paciente foi super legal, eu tava bem nervosa, mas eu lembro que era uma senhorinha super divertida e ela era super legal, ela adorava fazer fisioterapia e eu nunca fiz nada errado. Como eu disse, eu me preparei bastante. O Neto Santos perguntou: alguma vez os pais dos pacientes atrapalharam o desempenho ou deixaram os pacientes mais seguros? Alguns familiares ajudavam sim, né, davam apoio e tal, mas tinham alguns que não queriam que o paciente fizesse fisioterapia, ou porque não acreditam na fisioterapia, ou porque não queriam, sabe? Então, assim, é bem complicado essa história de parentes, né, de familiares, porque às vezes eles ajudam sim, mas às vezes eles, sem até fazer porque eles acabam atrapalhando. Alex8 perguntou: você estagiou pela madrugada? Como seria a rotina do físio pela madrugada? Manda beijo. Beijo. Não, a gente não estagiava na madrugada. Se eu não me engano, tem fisioterapeuta que fica de noite lá no São Lucas, não tenho certeza. A Thalia Paula perguntou: você teve insegurança enquanto colocava os parâmetros da ventilação não invasiva? Se questionava se estavam corretos? Na verdade, assim, todas as vezes que eu coloquei não invasiva em um paciente, foi com um fisioterapeuta do lado. Lá no hospital, né, tem vários ventiladores diferentes. E cada um tem um jeito de mexer. E na graduação vocês não vão aprender a mexer em todos, entendeu? Tinha muitas vezes que eu não sabia mexer no aparelho mesmo. Eu sabia os parâmetros que eu tinha que colocar, mas eu não sabia mexer no aparelho. Então, por isso, eu sempre tinha um fisioterapeuta do meu lado. A Rebeca Yaglis perguntou: qual o maior número de pacientes que você já atendeu em um dia? Eu nem lembro mais. Se eu não me engano, assim, ó, durante a semana eram 6 pacientes. E nos plantões eram 10. A Vicky Tomás perguntou: seu estágio foi junto com o estágio de outras áreas, exemplo, enfermagem, nutrição, psicologia, medicina? Sim. Tinha fisioterapeuta, enfermeiro, médico, também tinha os estudantes, os estagiários, então era tipo todo mundo lá junto. A Camila Matias perguntou: os fisioterapeutas são desvalorizados pelos próprios médicos dentro dos hospitais? Percebeu isso em algum momento? Tem profissionais que querem trabalhar em áreas multi e trabalha com as outras áreas para o melhor do paciente, mas também tem gente que não tá nem aí para as outras áreas, que desvaloriza as outras áreas e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso não depende da área, ser médico, enfermeiro, depende da pessoa. A Carol Cruz perguntou: queria muito saber se o estágio é no hospital da faculdade ou público. E se o aluno que escolhe onde quer fazer ou que área quer ir primeiro. Manda beijo. Um beijo. Cada faculdade tem um convênio com um hospital. Eu trabalhei no Hospital São Lucas porque é o hospital da PUC mesmo. A gente não escolhe, na verdade, foi sorteio quem começava no hospital, quem começava no centro de habilitação. Foi sorteio também, quem começava em cada andar era por sorteio. Bom, e a última pergunta é da Mari
06.S. Prefere a facul ou o estágio? Na verdade, eu gostei dos dois. Eu gosto muito de ter aula, eu gosto muito de anotar, eu gosto muito de fazer resumo. E isso é uma coisa que eu tô sentindo muita falta, assim. Então, eu gosto muito da faculdade. Mesmo o estresse de prova, final de semestre e tal, eu gosto, mas eu também amei o estágio. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todo mundo que mandou as perguntas. Se tu gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e de se inscrever no canal também e de acionar o sininho e também de me seguir em todas as minhas redes sociais. Os links sempre estão aqui no box de informações. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!